aí, galera, beleza? Mais um vídeo aí pro meu canal no YouTube. Pra quem não me conhece, meu nome é Kelly, eu sou a dona do canal Uma História de Superação e Fé. Pra quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário e bora pro vídeo. Vamos para o capítulo 2, né, resumo dos capítulos do livro Especialista em Pessoas. Então vamos lá. Capítulo 2. Teoria dos incontornáveis. As pessoas são desconfortáveis e não se quer que você queria ser feliz. No mundo real, há pessoas que atravessam nosso caminho e mais se prepare como pedra do que como ser humanos, como lidar com elas. Como você já pode perceber ao longo do capítulo 1, para se tornar uma especialista em pessoas, você precisa reconhecer que são os seus amigos, qual grau de confiança e intimidade que você deve desenvolver em cada esfera de amizade. Nesse capítulo, vou apresentar a você as pedras da nossa teoria. Se baseia em fato de que não há apenas um tipo, mas sim de que são vários tamanhos e as espécies de pedras. Conforme o tipo de formato, o peso, o lugar onde estão, deve haver, portanto, a estratégia específica para lidar com elas, ao contrário das amizades e associações que você. Nesse caso, né, tem aquelas pessoas que entram na nossa vida, que nos faz parar, né, que nos faz desanimar, que desacredita dos nossos sonhos, que desacredita da sua capacidade, mas muitas vezes esses tipos de pessoas não estão falando de você, estão falando dela mesma, né? Estão querendo passar aquela emoção dela para você, né? E quantas vezes a gente cria uma expectativa com aquela pessoa ao nosso redor e acaba virando uma pedra para você, para seus caminhos, e nós acabamos transmitindo para Deus também algo como tipo, o Senhor também vai me ajudar, como que é, se o Senhor acredita, e acabamos duvidando da capacidade dele, né? E aqui também diz, estabelecer a partir do seu poder e de escolha, como apresentei no capítulo 1, há pessoas como quem você terá de conviver, mesmo que não queira. Por esse motivo, devemos a eles um nome incontornável. E seus pais, primos, tias, por exemplo. Posso imaginar o seu rosto se lembrando de uma lista de pessoas nesse momento. Sim, são realmente pedras, algumas delas tão grandes que nem mesmo pode ser chamado de pedra nos sapatos. Já aproveito para tranquilizar você. No próximo capítulo mostrarei que há pessoas de que você poderá desviar na convivência e são as contornáveis. O exemplo bem dado que eu também quero dar, né, é o exemplo clássico das categorias de pessoas difíceis, que são os familiares, irmãos, que muitas vezes nos faz querer parar ou desacreditar da nossa capacidade, lidar com sua família, do seu marido, do seu namorado, sua própria família, né? Muitas vezes é incontornável, você não tem onde escapar, né? Ou aquelas pessoas também do seu ambiente de trabalho, de estudo, e muitas vezes a gente não sabe como lidar, como fazer.
E acabamos guardando mágoas, rancores, né? Porque aquele fulano traiu, porque aquele fulano falou, porque aquele ciclano. Mas esquecemos quanto Deus nos ama, quanto Deus nos faz crescer e quantas vezes a gente esquece o que Deus faz na nossa vida, né? O que Ele tem para nossa vida e a gente acaba focando no que as pessoas fazem, no que as pessoas fez e isso você transmite para o Senhor, né? Os planos que Ele tem para sua vida e a gente acaba anulando aquilo, né? Porque não sabemos lidar com esse tipo de situações ou pessoas. A partir dessa explicação, você certamente deve ter identificado uma pessoa um pouco mais difícil que poderá enxergar a sua lista. Aqui, né, lembrando também do José do Egito, foi traído, vendido por seus irmãos de sangue. Você acredita que isso doeu? Claro que com certeza doeu para ele, né? Imagine para você que deve ter sido traído, né, pelo seu amigo ou pelo seu familiar ou por alguém que está mais próximo de você, né? Algo que ele fez tão ruim que você guarda. Mas a gente tem um exemplo de José. José não guardou rancor, José não fez vingança, José não fez seu coração irá por causa que pelo aquilo que os seus irmãos fez. Isso não justifica que ele não sentiu a dor, que ele não sentiu tristeza, que ele não sentiu vontade de chorar, né? Na Bíblia não diz especificamente isso, mas a gente pode colocar no lugar dele, né? Ele era só um adolescente na época, né? Mas o Senhor honrou ele e fez ele o governador do Egito. Muitas vezes Deus está usando situações na sua casa, situações no trabalho, situações nos seus estudos para te honrar, para fazer aquilo que é necessário para te moldar, e às vezes a gente, ser humano, nós ser humanos, focamos e erramos no que eles errou e não perdoamos, e isso nos faz ser prejudicado a seguir, porque não sabemos lidar com pessoas que é pedra no nosso sapato. Deus usa muitas vezes pessoas na nossa vida que é um peso, uma pedra, para nos olhar e focar nele, não focar no ser humano. Muitas vezes nós, seres humanos, nós quer confiar num homem porque nós estamos vendo e nós esquecemos que nós temos que focar no Senhor, mesmo a gente não vendo Ele, mas a gente precisa focar naquilo que Ele realmente tem para a sua vida. E aqui também diz, né, o exemplo de Davi, que se tornou rei de Israel. Ele foi zombado fronte de batalha contra Golias, gigante filisteu, por seus irmãos de sangue. Depois disso foi perseguido, sofreu algumas tentativas de assassinato por parte do seu sogro. Você acha que isso é tranquilo de se resolver? Eu mal posso imaginar o tamanho do sofrimento, né? Imagina o sofrimento do Davi, né, de ser perseguido, antes mesmo dele se tornar rei, né, antes mesmo dele sentar no trono do reinado. Ele foi perseguido, ele foi tentativa de assassinato, zombado por causa do seu tamanho, enfrentar uma pessoa maior do que ele, né? E o Senhor também honrou, e o Senhor cumpriu com aquilo que ele prometeu. Muitas vezes Deus, ele nos promete, mas para nós alcançar aquilo que o Senhor promete, a gente vai enfrentar sofrimento, a gente vai enfrentar dores, a gente vai enfrentar medo, a gente vai enfrentar raiva, né? Não deixe que a raiva tome você, como a raiva toma o seu coração. Isso nos faz não querer perdoar a pessoa que está ao nosso redor, e a gente se torna igual aquela pessoa porque a gente não perdoou. A gente não perdoando, a gente não consegue prosseguir com a caminhada. Isso dificulta a sua caminhada com Cristo, né?
E ainda para encerrar, diz aqui: ainda assim, ele deixou a sua dor de lado e se tornou o maior líder da nação. E você, como teria reagido no lugar de Davi, né? Como que você se tornaria, com o que você reagiria na situação de Davi, né? O que você faria no momento que o Davi passou por essa situação, né? Pense como foi difícil. Então, nessa caminhada, nesse momento, né? Tenha, né? Pede sabedoria para Deus, para como agir com aquela pessoa, né? Difícil. Pede sabedoria, pede discernimento, né? Pede direcionamento para o Senhor, que todos os momentos Ele dá, né? Na Bíblia diz que quando a gente pede, Ele concede, né? Pedir de coração, na sua intimidade, no seu ali, não precisa expor para ninguém. Muitas vezes, às vezes você está numa situação difícil no teu trabalho, entre ali no banheiro, pede discernimento para Deus, a sabedoria, como fazer, como reagir, né? E se você está no seu momento ali de estudo, de que você pede também, né, como lidar com aquelas situações, né, difícil, com aquele professor difícil. Hoje eu aprendi, né? Hoje eu aprendi. Eu tive situações também difíceis, como lidar, e eu não soube lidar naquele momento, né? Então, peça sabedoria para Deus que Ele dá. Seu momento ali no seu relacionamento conjugal também, né? Com seus filhos, com seus familiares, né? Muitas vezes a gente acaba fazendo igual eles fazem com a gente, né? A gente revida conforme Ele faz, né? Então, o vídeo foi de hoje. Espero que tenha falado no coração de vocês. Até o próximo vídeo.